Então vamos lá, gente. Até o pastor Paulo chegar aqui. A gente está vendo sobre essa questão da oração. Hoje à noite eu vou estar falando sobre isso. E um dos problemas fundamentais da oração é se nós acreditamos naquilo que nós estamos orando. Até que ponto você acredita que aquilo que você está orando, Deus vai atender? Porque às vezes eu oro, nem eu acredito que Deus vai fazer aquilo. Então tira esse menino daí, fazendo favor. Isso, obrigado. É o Daniel, sempre ele. Então uma coisa que eu queria que vocês entendessem é qual é o grande problema nosso quando a gente ora? Até que ponto eu acredito que Deus vai responder aquela oração? Quantos aqui já oraram sabendo assim, Deus não vai responder isso? Você já orou assim? Não? Eu já. Vou orar porque pediram, né? Não vai dar certo isso não. Acho que Deus não vai entender isso de jeito nenhum. Se tem uma coisa que Deus não vai fazer, é esse troço aí. E Deus vai lá e faz, gente. Aí você quebra a cara. Aconteceu uma vez, era o Salomão, logo quando eu estava vindo para cá, a mãe dele tinha 92, 94 anos. Eu já estou indo lá. E aí era 7 horas da manhã, ele me liga: pastor, minha mãe está aqui na UTI, o senhor não vem aqui orar, os médicos já desenganaram. Aí eu fui lá e orei por ela. Bem velhinha, toda cheia de aparelho. 3 dias depois me ligam. Salomão ligou, 6 horas da manhã. Pastor, falei, morreu. Morreu, pô. Minha mãe teve alta. Quando eu vi o telefone dele, eu toquei para ela, já estou indo fazer um velório lá em Cajamar. A irmã Helena conheceu a irmã Laureci, lembra? A irmã Laureci, ela teve uns 3 câncer. E quando eu vim para cá, o câncer já tinha tomado, estava... E aí, a irmã Laureci era uma diaconisa aqui da nossa igreja, e eu fui lá, né? Eu estava vindo para cá, na época, e me chamaram para orar por ela. A igreja estava sem pastor, e eu fui lá orar. Vai ter mais jeito disso não, né? Mas orei. Ela viveu mais 15 anos aqui. Pode ir lá para a minha sala aqui. Estou indo para lá já. Viveu mais 15 anos. O problema da minha oração era eu. Eu era um problema na oração. Em Guará, a gente estava na convenção da associação lá. E a gente tinha conhecido a irmã Lourdes há muito tempos atrás. E aí, a gente saiu de lá, era à tarde, eu falei para a Marli, vamos em Guará, vamos encontrar a irmã Lourdes. A gente não tinha endereço, Guará tem 6.000 habitantes. E quando eu cheguei ali, perguntei para o menino, você conhece a dona Lourdes? Tem 3 filhos, um filho caminhoneiro, que está com câncer. O menino, vem cá que eu levo o senhor lá. Não, todo mundo conhece. E lá a gente conversou, né? Ela já estava, o câncer estava bem avançado, ela estava de cama. E aí eu falei para ela, e aí, como é que está a senhora? Ela falou, eu vou para o inferno. Mas por que a senhora vai para o inferno? A senhora tem uma fé linda. Eu não consegui perdoar meu filho, eu não vou perdoar meu filho. Eu não consigo perdoar ele. O que ele fez, o que ele está fazendo. E aí eu olhei para ela e falei, a senhora tem tanta fé, a senhora é uma graça, a senhora ela nunca reclamou de Deus.
E a primeira vez que eu a encontrei, que ela pediu para eu orar, eu já fui falando para ela que eu não curava. Ela falou: não estou pedindo para o senhor me curar, estou pedindo para o senhor me ajudar a perdoar meu filho. Isso aqui, se curar ou não curar, eu estou com Deus. Isso aqui vai acabar. E quando eu fui lá e perguntei para ela: a senhora conseguiu perdoar seu filho? Ela falou: não, não consegui. Aí eu olhei para ela e falei: a senhora crê em nome de Jesus que eu vou sair daqui, vou procurar seu filho e vou trazer ele aqui e ele vai te perdoar? Ela olhou para mim e falou... De repente a gente ouve uma gritaria. Uma gritaria. Um cara entrando e falando para as irmãs: ninguém me segura que eu hoje vou abraçar a minha mãe. E esse cara entrou, começou a abraçar a mãe, uma choradeira para tudo quanto é lado, eu e ela assim assustado. As irmãs, as filhas dela começaram a beijar a minha mão. Eu falei: sai de perto de mim. E Deus fez a obra. Quando eu desafiei: a senhora crê que Deus é capaz de fazer isso? Eu acho que a gente tem uma experiência parecida com essa, né, Carlos? Um dos momentos mais difíceis do Carlos aqui. O maior obstáculo que eu tenho para a oração sou eu. Sou eu. Até onde eu creio. Então, acho que o pastor Paulo falou um pouco sobre isso. Ele vai continuar. Falou das nossas feridas que atrapalham. E ele falou do nosso ativismo. E aí ele vai continuar. E assim que eu terminar, eu volto para fazer algumas conclusões aqui, dar umas cacetadas em vocês também. Tá bom? Bom dia, graça e paz. O pastor vai, mas o coração dele está aqui. Nós falamos sobre ativismo no último domingo, que é um dos impedimentos. Eu queria que nós fôssemos para o slide 18, 28. Agora nós vamos entrar na falta de fé, que é o terceiro impedimento para expressarmos o reino de Deus. Slide 18, esse aí, falta de fé. Nós, na maioria das vezes, apresentamos para as pessoas uma personagem, vestimos uma máscara, não nos apresentamos realmente como somos. Isso que o pastor está dizendo, que nós somos o problema. Isto é aceito porque as pessoas também o fazem, e acreditam que assim é possível a convivência. Então, hoje nós estamos de roupa de domingo, roupa de culto, roupa de crente, né? É isso que o autor trata, uma personagem, não é, que não somos nós mesmos. E a oração tem que ver com aquilo que nós somos. No nosso interior, o autor fala muito da situação que nós trazemos na nossa vida desde a infância e que que atrapalha. Próximo slide diz que a falta de fé, a desconfiança em Deus, nós não queremos expor a nossa dor, nossas feridas, nosso pecado, nossos medos, nossos fracassos.
falamos de sucesso, alegria. E quando abrimos nossa dor, dizemos que está doendo e não queremos causar dor. Pascal falou: o coração tem razões que a própria razão desconhece. O que significa isso? Coração tem razão que a própria razão desconhece. Quer dizer, quem conhece o coração? Você conhece o seu coração? A Bíblia fala que ninguém conhece o seu coração. O coração, ele traz marcas, sentimentos, pensamentos, influência, traz características dos nossos antepassados, não é? Nós trazemos dentro de nós. Então, é um mundo desconhecido. Nós temos dentro de nós o nosso ser, não é? Mais íntimo, essa interrogação. E a Bíblia diz assim: a estultícia está ligada ao coração da criança, e a vara da correção afugentará dela. Provérbios. Agora, quantos foram tratados da estultícia na sua infância? Até que ponto a estultícia foi tratada na nossa vida e saiu de nós? Quer dizer, o adulto, então, é aquela criança, né, que manifesta. E às vezes nós manifestamos como criança, realmente como criança. Eu tenho um amigo pastor que ele diz assim: todos nós temos uma criança dentro de nós, e de repente ela quer se manifestar. E quando se manifesta por brincar, por amar, por se divertir, tudo bem. Mas quando ela se manifesta com a estultice, aí a Bíblia vai descrever vários versículos lá em Provérbios que a estultice está no coração do tolo. É um tolo. Ele acha que ele é esperto demais. E nós, vamos ver aqui na Bíblia, nós temos que ir para Jesus, e o nosso coração tem que ser tratado. Então, agora o próximo slide, 22, diz que nós precisamos lidar com a falta de fé. Precisamos de um amigo para nos ajudar a quebrar a casca exterior do falso eu. Um admirador vê somente o exterior, mas o amigo verdadeiro me conhece como pessoa, e talvez seja capaz de me auxiliar a ser verdadeiro diante de Deus. Agora, eu não sei, eu não conheço os irmãos aqui, até os casais, vocês são amigos mesmos? Vocês se conhecem? Ou será que os casais ainda usam essa máscara? Estão juntos, socialmente, estão juntos, né? Como casal, como cônjuges, mas ainda não se conhece. E o autor está sugerindo aqui que um amigo próximo, com quem nós vamos abrir o coração e dizer dos nossos medos, das nossas dores, dos nossos sofrimentos, que esse amigo, então, pode nos ajudar a quebrar essa casca do eu e nós termos um bom relacionamento com Deus. Eu acho, ontem nós estivemos aqui com a Melhor Idade, ouvindo a terapeuta e psicóloga, né, dizendo de como envelhecer saudável, tanto física quanto mentalmente. Mas às vezes nós passamos pela vida e aqueles machucados dentro de nós não são tratados. E isso nos impede de confiarmos em Deus. Meu pai
faleceu quando eu tinha 5 anos. Eu me lembro dele vagamente, em 2 ou 3 situações. Mas me lembro do dia da morte dele. E me lembro que várias pessoas me disseram: foi a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus. Depois, na adolescência, eu descobri, meu pai morreu por um câncer fulminante, em pouco tempo. Novo, morreu novo. E eu não sabia. Eu não chorava. Hoje eu sou um chorão. Não posso nem falar dessas lembranças que eu estou chorando. Mas eu não chorava. O que tinha no meu coração? Depois de casado, um dia, nós estamos no quarto, orando, ao lado da cama. E o Espírito mostrou para minha esposa esse fato, acontecido há muito tempo, na minha infância, que eu não tinha nunca contado para ela, não sabia, nem eu sabia que era isso. E ela começou a orar por mim. E eu já era pastor, já estava no ministério, casado, os filhos, mas eu pude ver que no fundo do meu coração havia uma desconfiança em Deus. Deus não é bom. Matou meu pai. Permitiu meu pai morrer com 5 anos. Então, o que nós temos? Qual é a compreensão que nós temos do caráter de Deus? É aqui que vai nos ajudar a abrir o nosso coração. Não é as marcas que eu tenho que vão determinar o caráter de Deus. Nós temos que conhecer o caráter de Deus para tratar dessas circunstâncias. Então, naquele dia, eu vi que Deus me ama, que Deus cuidou de mim, que Deus me deu vitória, eu venci, que a minha mãe, que ficou viúva, os meus irmãos que ficaram pequenos, Deus deu graça, através de familiares que nos ajudaram e que nós vencemos. E eu estava casado, eu estava feliz, tinha os filhos, tinha o ministério, tinha tudo. Apesar de ter no coração essa desconfiança de Deus. E nós precisamos é isso que o autor fala, dessas trevas que estão dentro de nós, e dessas dores, desses sentimentos, dessas feridas que nós temos no nosso coração, que nos impede hoje de sermos pessoas que andem realmente em comunhão com Deus, passo a passo. Não sei se você queria falar alguma coisa, Alice, mas eu sei que foi uma experiência tremenda na minha vida, amém? E todos nós precisamos disso. E o único que pode nos ajudar é o Espírito Santo que está em nós. Provavelmente o Espírito Santo quis ter me ajudado antes, mas nós não percebemos. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo. Eu tenho pensado muito nesses últimos dias, nesses últimos anos, de como é importante a gente descobrir o segredo da vida de Jesus aqui na terra. Nós ouvimos que Jesus fez muitas coisas, muitos milagres, e
ele não fez nenhum milagre porque ele era filho de Deus. Assim, ele não fez milagres porque ele era Deus. Ele esvaziou-se de si mesmo, da sua glória, e se fez carne. E foi achado na forma de homem, e como servo ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. É isso que diz a Bíblia, para dar um resumo da vida de Jesus. Então, durante a sua vida, abrir os olhos de um cego, curar um coxo, ressuscitaram mortos, parar uma tempestade, andar sobre as águas, multiplicar pães e peixe. Nenhuma dessas coisas foi feita porque ele era o Filho de Deus. Essas coisas foram feitas por causa do Espírito Santo que estava nele. Como ele era cheio do Espírito Santo e controlado pelo Espírito Santo. Isso a Bíblia diz claramente, em vários textos. Quando ele entrou na sinagoga, depois que ele foi batizado, e veja o que aconteceu no batismo de Jesus. Até os 30 anos, ele não tem ministério. Não, a Bíblia não fala nada sobre o ministério. Ele não tem ministério. Para ser um rabino, ele precisava ter 30 anos. E foi aos 30 anos que ele foi ao Jordão. E João, que era primo dele, e que conhecia ele, Jesus chegou para ser batizado, João disse, não, como eu que preciso ser batizado por você. Era como se ele tivesse dito na linguagem, ô primo, você vem a mim, eu que preciso ser batizado por você. E Jesus disse, não, vamos cumprir a justiça de Deus. E a hora que ele é batizado, João diz o seguinte, que Deus tinha falado com ele, aquele a quem você vê descer o Espírito Santo, este é o Messias, é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E João está ali, ele sabe que é primo, e sabe, aparentemente, que ele tem uma vida superior à dele, ele não quer, mas ele se submete e vai, e batiza, e quando Jesus sai da água, o céu se abre e o Espírito Santo vem em forma corpórea de pomba e pousa sobre ele. Depois João vai dizer assim, eu vi o Espírito descer sobre ele. E uma voz do céu diz, tu és meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Então veja, antes de Jesus realizar qualquer obra, Deus não ama o seu filho porque ele fez as obras. Não, ele não tinha feito nenhuma obra, mas Deus ama. E Deus nos ama assim também, independente do que nós temos feito. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas ali diz que ele foi cheio do Espírito Santo, e ele foi para o deserto e foi tentado pelo diabo. Vou pular aqui os 40 dias que ele foi tentado pelo diabo. E ele volta para a sinagoga. E ele abre o livro de Isaías para ler e diz, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque me ungiu para abrir os olhos aos cegos, para curar, para fazer todo. O Espírito me ungiu. E para pregar o ano aceitável do Senhor. E encerrou o livro. E se assentou. E todos estavam olhando nele. E ele disse, hoje se cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos. Então quero dizer o seguinte, Jesus fez tudo o que ele fez, não porque ele era o Filho de Deus, mas porque ele era um homem de carne e osso, com
possibilidade de cansar, de ter sede, de precisar dormir, de precisar comer, como nós. Mas ele era cheio do Espírito Santo, andando sobre o Espírito Santo. Então, parte dessas coisas que nós ouvimos hoje do pastor Manassés, que ele disse: o meu julgamento é verdadeiro porque o Pai está comigo. As palavras que eu digo, não as digo de mim mesmo. O Pai que eu ouço, eu falo. Eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. É uma relação. É esse o ponto que Deus está me chamando a atenção, que nós precisamos viver, que é a oração. Então nós vamos ver que, em alguns momentos, Jesus fala: Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Mas ele fez essa oração diante do túmulo de Lázaro. Mas aí ele não falou: Pai, ressuscita Lázaro. O que ele falou? Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. E todas as outras curas. E quando ele andou sobre as águas, ele não disse: Pai, me faz agora andar sobre as águas. Ele saiu andando sobre as águas. Agora uma coisa, o segredo, eu creio, vocês vão estudar comigo, vamos ver se no final, daqui uns dias, nós vamos chegar a essa conclusão juntos. O segredo é que Jesus falou assim: eu não falo e eu não faço nada de mim mesmo. É o Pai que mora em mim que faz as obras. Então, se ele andou sobre as águas, ele ouviu no seu espírito que era para andar sobre as águas. O Pai disse: tudo bem, pode andar. Se ele ressuscitou a filha de Jairo, é porque Deus disse para ele: ressuscita a filha dele. O que eu estou contando dessa minha experiência, o Espírito Santo disse para Alice: Deus não matou seu pai. Aquilo que as pessoas disseram foi errado em falar que foi a vontade de Deus. Nessa questão da permissão de Deus, por que Deus ia ter prazer em matar uma pessoa dando um câncer para ela? É ilógico. Isso é contra a Bíblia. A Bíblia, se a doença fosse de Deus, assim que Deus dá, por que nós oramos para ser curados? Em Isaías, no texto, no capítulo 53, que fala que Jesus sofreu no nosso lugar, que ele levou todos os nossos pecados, também diz no mesmo texto que ele levou todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores e enfermidades. É no mesmo texto. Eu não posso falar assim: não, quantos aqui sabem que os seus pecados foram perdoados? Todos que são crentes sabem que Jesus morreu por todos os pecados. Faltou algum pecado? Não. Até o daquela irmã que falou: eu não consigo perdoar o meu filho, o pecado dela era não perdoar. Não era pecado? Mas Jesus não morreu por esse pecado também? Até esse já estava perdoado. Até esse pecado dela. Foi por isso que
aconteceu o que aconteceu. Não por esse caminho de consciência, porque nem tudo que vai acontecer na nossa vida precisa estar a nível de nossa consciência. Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que não está a nível da nossa consciência. É o sobrenatural de Deus, né? Diz que uma reunião de sítio, de fazenda, de uma igreja, um irmão falou: eu queria dar um testemunho. E ele foi lá na frente do testemunho e disse assim: olha, eu estava andando a cavalo na fazenda e meu cavalo pisou num buraco e caiu. Mas graças a Deus, não aconteceu nada. Não aconteceu nada com o cavalo, eu estou salvo. Aí levantou um outro e disse: irmão, então eu também tenho um testemunho. Qual é? Olha, eu andei a cavalo o dia inteiro e não aconteceu nada. É um milagre. Não aconteceu nada. Amém? Não está acontecendo nada na sua vida? Você não bateu o carro, você não perdeu o emprego, você não tem um filho doente, você não... Amém! É um milagre. Você não está consciente de quanto Deus te guarda, de quanto Deus te ama, de quanto as coisas estão concorrendo para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? É esse Deus maravilhoso. Esse Deus que fala com Jesus, dizendo: você é meu filho amado, independente do que você faz. E é que Ele fala para nós também. Nós somos amados. Amém? O mesmo amor que o Pai ama o Filho, Jesus garantiu, é o mesmo amor que Ele ama a cada um de nós. Mesmo. Não tem um senão. Amém? Então, nós vamos trazer o reino de Deus, nós vamos lidar com essa falta de fé que aparentemente nós temos. Qualquer indício de desconfiança de Deus. É esse o ponto. O nosso coração ser trabalhado para não ter nenhum indício de desconfiança de Deus. Será? Não. É confiar. O próximo diz: as minhas decepções, ou como lido para ser não lido, não ser decepcionado, isto influi minha dependência de Deus. Para não sofrer decepções, prefiro não esperar mais nada. Então, a pessoa diz: não, eu não vou orar, não vou me relacionar com Deus, eu não sei o que vai acontecer. A ausência de desejos pode aniquilar a oração. Porque como Deus pode nos conceder algo se nada esperamos ou mesmo desejamos dele? Lucas 11, 9, ele disse, Jesus: eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Há duas maneiras de interpretar esse texto. A primeira: olha, pede, bate, busca, você não buscou o suficiente. Você não tem porque você não buscou o suficiente. Ou porque você não bate. É uma maneira de interpretar. A outra é a natural. Seu filho pede, o que você faz? Alguém bate na sua porta, o que você faz? Amém?
Eu prefiro essa interpretação, porque eu já me cansei da primeira, batendo e pedindo coisas que Deus nunca ia me dar, não é a vontade dele. Estão entendendo? O autor diz aqui que nós, muitas vezes, passamos aquilo que nós temos dos nossos pais, a impressão que nós temos dos nossos pais, para Deus. 24. Você tem os slides? Você tem os números do slide, não? Isso. Além dos defeitos do nosso caráter que conhecemos, há medos, ansiedades tão profundas que são desconhecidas até de nós mesmos. Isso já, óbvio, nós já vimos. Pessoas que receberam tão pouco amor e às vezes receberam violência na infância, a sua vida de oração está repleta de imagens de violência que só tem um conteúdo de luta contra principados e potestades, exorcismos, guerra e uma forte fascinação por forças demoníacas. Quer dizer, o autor põe aqui que às vezes a pessoa acha que a pessoa sofreu tanto na vida, que agora na vida espiritual é tudo assim. O diabo está impedindo, tudo é demônio, e a pessoa não consegue se desvencilhar disso. E o próximo diz que o medo da nossa escuridão interior. Nós temos medo da nossa escuridão interior. Agora eu não sei, eu fico pensando aqui que nós damos mais valor para estudar e para descobrir as coisas da nossa personalidade como pessoa, ao invés de estudar e descobrir quais são as características da nova pessoa que eu tenho, que eu sou. Estão entendendo esse ponto? Então, a psicologia, a própria medicina, não é? Estuda o exterior e a nossa alma para saber dessas coisas todas que acontecem. Agora, nós precisamos estudar a Bíblia e saber quem nós somos em Deus. Há mais ou menos 80 anos atrás, eu não estava aqui. Eu tenho só 76. Mas uma semente estava no meu pai. Há 80 anos atrás. Estou usando um número aqui hipotético. Quer dizer, antes de eu ser concebido. Essa semente estava no meu pai. E meu pai amava minha mãe. E os dois tiveram um encontro, eu creio, maravilhoso. E pamba! Aconteceu. Essa beleza veio a existir. Certo? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Mas eu herdei, por causa dessa semente, característica dele. Eu herdei a natureza dele. Nós geramos segundo a nossa natureza, não é? Os seus filhos são a sua natureza.
Agora, se eu sou gerado de novo, Pedro diz, gerados de uma semente incorruptível, a palavra de Deus. No original, até quando Pedro escreve essa palavra, a palavra no grego é espermatozoide. A palavra de Deus é o esperma de Deus, que traz, é a semente, é a divina semente. Tem outra tradução que traz, a divina semente. Eu sou gerado da divina semente. Então, qual é mais importante? Eu ficar dando ênfase à minha genealogia humana, ou eu conhecer as características do meu pai, porque ele, com certeza, está olhando hoje e querendo ou dizendo a mesma coisa que ele disse para o seu filho, Jesus Cristo: você é minha filha amada, em quem eu tenho todo o prazer. Ele está olhando hoje para cada um de nós, para dizer isso: você é meu filho amado, eu te amei antes da fundação do mundo. Então, muito antes, eu falei de 80 por causa do limite da nossa vida, mas na eternidade, antes da fundação do mundo, Marli, Deus falou assim: ai, que graça, que pessoa espetacular, que filha que eu tenho, para pôr na terra, para expandir o meu reino. Então, não há nada que possa nos impedir de continuar a obra de Jesus. Lembra que eu falei no domingo passado das atividades? Jesus fazendo, e Marta fazendo, Maria fazendo. Qual a diferença? Maria estava fazendo uma coisa boa, sentada aos pés de Jesus, ouvindo. Quantas vezes nos evangelhos aparece essa expressão? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Será que as pessoas estavam sem o aparelho auditivo, sem o sistema de audição? Não. Foi o que Jesus falou para os fariseus, os escribas, em João 8, como o pastor disse: vocês não me ouvem, a minha palavra não entra em vocês. Vocês têm ouvido, mas não ouvem. Jesus diz assim: a carne para nada aproveita. O Espírito é que é o doador da vida. As minhas palavras, as palavras que eu estou dizendo para vocês, são espírito e são vida. O que a palavra diz? A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra para fazer divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aquilo que Pascal disse, que o meu coração tem razões que o meu coração desconhece, que a própria razão desconhece, a palavra de Deus vai prescrutar. O Espírito de Deus vai prescrutar o nosso coração e vai dizer o que está errado. Por que está errado? Por que, Paulo, você não estava confiando em mim? Foi porque te disseram isso quando você tinha 5 anos? Mas eu te digo isso, eu te amo. Eu te amo antes da fundação do mundo. Essa é a minha identidade, a minha nova identidade. É a sua nova identidade. É aquilo que você é. Então, no mesmo patamar, Jesus,
procurou colocar os seus discípulos no mesmo patamar que ele estava. O que eu quero dizer sobre isso? Jesus está andando sobre as águas, né? Eles estão lá no barco. O que será? É um fantasma. Olha, é um fantasma andando sobre as águas. Quem é? É um fantasma. Olha, todo mundo de medo. Jesus diz: sou eu. Oh, é o Senhor. Pedro, sempre mais atirar: se é você, me manda eu ir ter com você andando sobre as águas. Jesus não teve outra alternativa. Pedro cantou a bola 7, né? A coisa certa. E ele disse: vem. E Pedro saiu do barco. Está indo, enquanto Jesus. Mas aí ele vê e percebe no seu físico ondas, vento. Será que é mesmo que eu estou andando? E começa a afundar. E Jesus estende a mão e diz: por que você duvidou? Por que você duvidou? Você estava indo tão bem. Estão percebendo que Jesus quer pôr os discípulos no mesmo patamar que ele estava? Se eu ando sobre as águas, você pode andar. Jesus diz assim: as obras que eu faço não são minhas, é o Pai que faz em mim. E eu vou para o Pai. E vocês vão fazer coisas como eu fiz e maiores. Vão fazer o que ele fez e maiores. O segredo é ouvir. Eu não saio fazendo o que eu quero. Como eu ouço do Pai, eu faço. O que eu vejo o Pai fazendo, eu faço. Será que o Pai estava mais em Jesus do que Ele está em você hoje? O Pai estava mais em Jesus do que Ele está em você hoje? Nesse ensino de Jesus, do Consolador, Jesus disse assim: eu não vos deixarei órfão, eu virei. E ele diz: eu virei, o Espírito virá, e o Pai. Os três, eles são inseparáveis. Embora eles tenham a função distinta de ser Deus que amou, Jesus que veio para salvar, o Espírito Santo que veio para nos convencer do pecado, ser três, eles são um, inseparável. Jesus, quantas vezes ele disse assim: quem vê a mim, vê quem? O Pai. Como diz você, mostra-nos o Pai? Felipe achou que se Jesus mostrasse o Pai, resolvia tudo. Mostra o Pai. Cadê ele? Cadê ele? A mulher samaritana não conhecia. Ela questionou Jesus dizendo: olha, os nossos pais adoravam neste monte. Vocês dizem que é em Jerusalém, por causa do templo. Mas quando o Messias vier, ele vai nos dizer tudo. Jesus: eu sou. Eu sou. E o Pai está procurando adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Então nós temos que deitar fora essas características, essa escuridão que o autor fala que nós temos dentro de nós. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. A Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Pense comigo. Você é purificado de toda a injustiça. O que sobra? Justiça. Você é purificado. Você crê. Então você vai andar como Jesus andou. Pedro diz assim, que ele nos deu o exemplo para que sigamos as suas pisadas. Quer dizer, é como se Jesus desse o passo e nós vamos atrás, pela fé. Jesus foi uma pessoa de fé. De fé. Aqui cita um texto em Marcos 11. Quando Jesus falou com aquela figueira, ele foi buscar frutos, não achou frutos. E aí ele falou com a figueira: nunca, jamais alguém coma fruto de ti. E diz que os discípulos ouviram Jesus falando isso. Tudo bem, estamos caminhando para Jerusalém, vamos lá, vamos a Jerusalém. Foram para Jerusalém, passaram o dia, voltaram no outro dia. Aí no outro dia, de manhã, iam passar no mesmo caminho. Aí Pedro olhou e disse: ei, mestre, olha, a figueira que o senhor amaldiçoou ontem secou. Era como se Jesus dissesse: e o que você esperava? Secou. Aí Jesus aproveitou essa situação e falou, ensinou sobre a oração. Sim, tende fé em Deus. Nós estamos lidando agora com a falta de fé, né? Tende fé em Deus. Ele não falou, peça a Deus fé. Busque fé. Jejue para ter fé. Ele diz assim, tende fé. O que você entende na língua portuguesa? O imperativo? Tende fé. Eu preciso crer. Aí Jesus disse mais. Ele falou assim, ó, porque qualquer, aí apontou um monte que estava lá. Qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no meio do mar, e não duvidar no seu coração, é o que vai acontecer. Quer dizer, ele tinha falado com a figueira secou. Os discípulos estavam admirados. Ele disse, tenham fé. Qual é o tamanho da fé que precisa para falar para o monte sair de um lugar para ir para outro? Boa Qual pergunta. é o tamanho da fé? Boa pergunta. Do tamanho do quê? De um grão de mostarda. Qual é o tamanho de um grão de mostarda? Você tem fé? O teu problema não é que você não tem fé, porque você não tem amor. O nosso problema não é fé, é amor. Você já imaginou fé sem amor? Se você tivesse uma fé que olhasse para uma montanha e falasse para essa montanha, sai daqui, e você tivesse atrasado para ir trabalhar, e tem aquele senhorzinho, pastor Paulo, na frente do carro, e não sai nem para um lado, nem para o outro, e não deixa você passar, o que você faria? Alice está dizendo que eu não estou na frente, não. O que você faria com esse carro que estava na tua frente?
Se você tivesse no emprego com aquele patrão te perseguindo, te humilhando, com aquele teu aluno maravilhoso falando coisas terríveis, se você só tem fé e não tem amor, o que você faz com esse povo? Na hora da briga com o teu marido, se você só tem fé e não tem amor, e aquilo que o pastor Paulo falou, tendes fé. O que Jesus está dizendo para nós é o seguinte: quando o barco estava afundando, que eles clamaram, desesperaram, que Jesus estava dormindo, e quando acordaram Jesus, o que ele falou? Homens de pouca. Homens bully. Aquele barco ia Sabe o que é afundar. bully? Cafeteira? Bully. Pouca fé. É de pôr café. Aquele barco ia afundar. Ia afundar ou não? Por que não? Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo. Quando a gente olha um copo, esse copo, ele está meio cheio ou meio vazio? Ele está meio cheio ou meio vazio? Como que eu olho? Os dois estão certos, mas eu quero falar que ele está meio vazio. Eu prefiro falar que ele está meio cheio. Está meio cheio. O que destruiu aquele povo naquele barco era a noite. Era o medo da escuridão da noite. É esse terror que nos assombra à noite. Por isso que eu queria atrapalhar a sua aula hoje. Eu vou reforçar isso até no culto da noite. Minha expectativa da minha fé. Eu creio que Deus vai fazer isso. Eu oro por orar. Eu oro porque eu sou pastor. Eu oro porque pediram para eu orar. Eu oro porque tem uma reunião. Às vezes alguém chega para a gente e fala: você ora por mim? Eu até oro, agora se vai dar certo eu não sei. Pastor Paulo falou do ativismo, né? E o grande problema do ativismo qual que é? Qual é o grande problema do ativismo? De falar que eu não tenho tempo para orar, que eu não tenho tempo para fazer nada, que a minha vida toda é ocupada. Qual é o maior receio? O que está por detrás do ativismo? Sabe o que está por trás do ativismo? A minha vida é tão importante, que tudo que eu faço que é tão importante, que eu faço o que eu faço, porque eu preciso dar importância à minha vida. É aquilo que é importante para mim. Às vezes as pessoas dizem assim: eu não falo com o senhor, que o senhor é muito ocupado. Eu não vou marcar um horário, porque o senhor é muito ocupado. Graças a Deus. Porque se vocês falarem que eu não tenho o que fazer, que vocês marcaram hora comigo, porque eu não tenho o que fazer, manda embora o pastor dessa igreja, gente. Pode mandar embora. E principalmente as feridas, as decepções que a gente teve. Que eu orei e não respondeu. Que eu confiei e não deu certo. Que eu investi e não teve retorno.
que eu acreditei e não funcionou. Às vezes eu orei tanto, pela vida de alguém, clamei tanto, e acabou não dando certo. Nossa, é que eu não posso comentar, mas essa semana foi muito triste, o resultado de uma família totalmente acabada e destruída. Totalmente. Então, sabe essa escuridão, esse medo da noite? Confia. Às vezes em casa assim tem muito barulho no quarto, alguém tem que sair do quarto. Às vezes assim à noite tem alguém que faz muito barulho. Então ele é convidado a permitir que o outro durma. Não é se retirar, é um ato de amor. Aí quando você vai dormir no outro canto, para o outro dormir, você está quase pegando no sono, a geladeira daqueles estralos, Aí você fala, meu Deus do céu. Passa um gato, tem uns gatos que é do cão, aqueles gatos. Aquilo não é gato, aquilo não pode ser gato, gente. Uau! Gente, aquilo não é gato, não pode ser gato, aquilo é uma criança chorando. Não é? Para que serve gato? Eu não sei para que serve, é um bicho que não tem, sei lá, eu não entendo para que serve gato. Tá? Pronto, agora alguém está assistindo, já vai me processar, vai cair o Face da igreja, porque eu sou anti-gato, eu sou gafóbico agora, tá? Então, eu não sou gafóbico, eu gosto do gato, assim. Aí dá um medo, dá não, assim, você dá uns negócios assim, você fala, cadê a Marli, gente? Aí você vai lá no quarto, olha, pra você sentir que não está sozinho. Quantas vezes você já fez isso com Deus? Diante de um barulho, diante de um desespero. E você sabe por que eu não faço isso com Deus? Porque eu não faço isso com Ele. Eu não faço isso com ela. Se eu não aprender a abrir o meu coração com meu irmão, eu não vou abrir meu coração com Deus. O que mais me faz orar são vocês. E principalmente quando vocês contam algo para mim que eu não consigo resolver. Quando eu consigo resolver, é muito fácil. O duro é quando eu não consigo resolver. Então eu tenho que orar. Eu preciso orar. Amém? Então incentivo os casais a abrir o coração um com o outro e tirar qualquer máscara, qualquer impedimento que impede a sua vida de oração. E animo vocês a ir para o Evangelho, os Evangelhos, e ver a vida de Jesus. É o nosso modelo. Ele é o nosso modelo. Amém? O campo de oração é muito vasto, assim como o campo da fé. Você foi salvo pela fé, você tem que caminhar pela fé. A fé é que vence o mundo, a fé é que você apaga os dardos inflamados do maligno. Sem fé
é impossível agradar a Deus. Então, nós precisamos desse trabalho do Espírito Santo no nosso coração para crer. Porque aqui, na árvore seca, Jesus falando com os discípulos para eles terem fé, Jesus apontando a montanha, e Jesus apontou para dentro do coração deles, dizendo assim: quando você disser a montanha, você pode dizer, quando você disser a montanha, você precisa crer que vai acontecer o que você está falando. Então você precisa ver o seu coração. Está vendo? Antes da montanha sair, pega a montanha, qualquer coisa que seja, você tem que ver aquilo saindo primeiro dentro de você. Se você tiver aqui dentro o Espírito Santo te falando, você vai falar e você vai ter aquilo que você diz que você crê. Se você não tem, você vai falar e não vai acontecer, porque você não tem aquilo que você fala que tem. Você precisa ter primeiro. Nós precisamos ter primeiro. Amém? E nós vamos ter depois. Amo vocês. Desculpa por chorar aqui na frente.